Olá, estamos de volta com a continuação desse podcast maravilhoso do lançamento desse maravilhoso livro, O Despertar dos Resistentes. Eu tenho aqui comigo uma pessoa, um coautor, é o Leonardo Rebouças. Fala para mim, Leonardo, quem é você? Bom, eu, eu sou Leonardo Rebouças Batista e eu sou um jovem brasileiro no momento, ah, vinda, nascido em São Paulo, vivi a minha adolescência em Osasco e hoje estou explorando aqui em Portugal, também pronto para ir para outros lugares do mundo, se assim Deus quiser. Leonardo, eu tenho uma pergunta para você, tá? Lendo o seu capítulo do livro, eu gostaria que você falasse para a gente como que a consciência do mal interno, aquele que a gente tem dentro de todos nós, transformou a sua visão de responsabilidade como pessoa. Isso é uma boa pergunta, porque essa história relatada nesse capítulo foi um ponto pivotal na minha vida e essa percepção do mal, eu diria que tem uma analogia que muitas das pessoas, como nós nascemos, todos nós nascemos com um coração de pedra. E assim como um muro que a gente vê, ele é feito pela primeira vez, ele é perfeito, mas tem algumas árvores ao redor e essas árvores elas vão criando raízes dentro desse muro e criando rachaduras e até o ponto que o muro desaba. E da mesma forma existem raízes do mal, da iniquidade, do pecado que vão se adentrando e crescendo conforme o tempo, o coração de cada pessoa. Porém, como nós temos um coração de pedra, nós não conseguimos sentir isso naturalmente. Mas, no momento em que tive aquele encontro, aquela metanoia, foi como quando o meu coração de pedra se tornou um coração de carne. E aquela raiz que antes não incomodava, que estava destruindo aos poucos, se tornou evidente, se tornou dolorosa, se tornou algo urgente e real, porque eu tive a noção de que aquilo estava me matando. Não era só mais uma visão externa dos frutos das árvores das outras pessoas. Porque toda árvore, ela tem uma raiz. E essa raiz mora no coração. E algo que realmente mudou muito, principalmente nessa questão da responsabilidade pessoal, é que Deus transformou meu coração para que eu estivesse ciente disso, ciente desse problema. Mas eu tinha que ter a minha própria responsabilidade de falar: não, eu vou remover essas raízes. Porque eu sei que sem remover essas raízes, não haverá espaço, não haverá um terreno fértil para que algo bom nasça no lugar. E desde aquele dia se tornou esse trabalho de remover essas raízes, essas ervas daninhas que vão consumindo a energia daquilo que é bom, daquilo que Deus quer plantar e fazer crescer no meu coração para que um dia possa se tornar uma árvore frutífera. E isso muda totalmente a forma como eu enxergava a vida e o mundo. E ainda mais, mostrava um caminho de esperança. Porque até mesmo naquela época, eu me lembro bem, eu tinha uns 15 anos quando houve essa mudança. E não tinha no noticiário as barbaridades que nós vemos hoje em dia que ocorrem. Ninguém Verdade. falava sobre o quão a humanidade estava tão imersa na maldade, mas ainda assim, naquele momento, já era tão real para mim. Mas só que não só na questão do entendimento.
Mas quando houve aquela mudança, eu pude perceber e sentir a profundeza de quanto aquilo estava me destruindo e igualmente se espalhar por cada pessoa e destruir o mundo. E ao mesmo tempo aquilo foi um ponto de esperança, porque havia solução. Não era um motivo de desespero. E essa solução, essa esperança está descrita no meu capítulo. Lindo, 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 Ana, posso falar lindo. algo? Claro, Como é maravilhoso ver esse homem falar, um né? jovem lindo E desse. ele falando aqui agora, o meu coração esquentou de uma forma, eu fiquei toda arrepiada, porque ele tem o dom das palavras. Tem. E eu fiquei muito emocionada e eu tô muito feliz de fazer parte de uma comunidade que realmente traz a essência do coração, né? Gratidão por você trazer essa mensagem. Eu não li o livro ainda, né? Mas eu já estou emocionada só de pensar nas palavras que estão descritas no seu capítulo. Muito obrigada por isso. Lindo, Glória a lindo, Deus. lindo, lindo. Olha, Marcela, suas palavras sempre são lindas, lindas, lindas. E aproveitando, né, que você tá aí, fala pra gente, Marcela, quem é você? Uau, essa pergunta eu já me fiz há muito tempo, porque eu não sabia quem eu era. E hoje eu sei quem eu sou. Marcela veio lá de Goiás para morar na Bélgica. E ali Deus já tinha feito várias transformações. Eu não quero falar de rótulo, porque eu não sou o que eu fiz. Eu sou o que Deus transforma na minha vida. Então a Marcela é mãe, a Marcela é empreendedora, a Marcela é mentora, a Marcela hoje busca transbordar na vida das pessoas, a Marcela quer servir. Então a Marcela é uma pessoa que busca todos os dias estar com o coração ensinável. Porque você que tem a busca por Deus e do reino, se você tem um coração ensinável, você permite que Deus haja na sua vida de uma forma transformadora. Mudança é algo que vai e pode voltar. Agora, transformação não tem volta. E Deus tem feito isso comigo todos os dias. Agora, falando de rótulo, né? De rótulo, do que eu já fiz. Então, eu sou formada em RH, tenho pós-graduação em processos gerenciais, gestão de pessoas. Trabalhei mais de 18 anos com liderança em multinacionais. E hoje eu atuo como dona, sócia da editora Shai, que produziu esse livro, como mentora. E eu criei um método, que é o método setor, né? Que ajuda empreendedores a melhorar, setorizar a sua empresa. E eu busco investir isso o tempo todo. E, acima de tudo, hoje, a minha busca maior é trazer as pessoas a entender qual é a mensagem que existe no meu coração. Porque quando você busca essa transformação, como mesmo o Leonardo expôs de uma forma tão divina, né, as palavras dele, você entende o que é a sua missão, o que você precisa trazer para o mundo, né? E hoje eu vejo que Deus me deu uma grande missão, que é multiplicar o talento que eu tenho dentro de mim e ajudar outras pessoas. Então, esse é um pouquinho da Marcela, que veio lá do Goiás, do centro-oeste do Brasil, e hoje mora na Bélgica e participa desse grupo lindo, dessa comunidade que salva a minha vida todos os dias. Linda, linda, linda. Olha, eu vou aproveitar essa sua fala fantástica. Eu li o seu capítulo com muita atenção. Então, eu gostaria que você falasse para os ouvintes qual foi a mudança de postura que transformou o seu casamento e a sua liderança. Ai, Conta pra gente. essa pergunta me faz voltar na Marcela antiga, né? A gente estava falando de identidade. Então, eu acho que essa pergunta tem uma palavra-chave, que é maturidade. Eu conto uma parte nesse livro de algo que aconteceu, que Deus realmente transbordou com um milagre, né? Que foi um episódio difícil de encarar, que foi um acidente de carro que eu tive, mais meu marido. E eu descobri através disso uma transformação no meu casamento, que foi saber que liderar, porque na época eu já trabalhava com liderança, não envolve você conduzir o outro, mas você se liderar primeiro.
Quando você conduz essa liderança na sua própria vida, você consegue governar qualquer lugar, qualquer coisa, porque você sabe quem você é. Então foi preciso acontecer um milagre para eu entender que o homem que eu escolhi, através de uma carta que eu escrevi para Deus, me transforma através do que Deus faz no nosso casamento, né? E a liderança é apenas um detalhe, porque nós trilhamos depois desse episódio um caminho que a gente busca todos os dias cuidar um do outro, justamente para que a gente possa liderar, dar exemplo para o nosso filho, né, que é o Emanuel, que hoje está com 12 anos. É uma criança super inteligente e que nos ajuda nessa transformação, né? Em 2024 eu perdi uma gestação, então hoje eu falo que eu sou mãe de 2, porque o meu outro bebê veio, cumpriu o propósito e trouxe também um marco de transformação através de muitas coisas que eu tenho vivido. Então, essa liderança, essa busca, é um condicionamento que eu oro a Deus todos os dias, porque eu preciso me escavar por dentro para eu buscar essa liderança interna para que eu possa transmitir isso para o mundo. Então, esse capítulo eu chorei muito quando eu escrevi. Além de ser escritora e também trabalhar hoje fazendo extração de conteúdo, ajudando pessoas a escrever, a escrita me curou. E eu agradeço a Deus todos os dias por hoje fazer parte de uma empresa tão bem consolidada, que é a Editora Chaia, que realizou também, né, faz parte desse livro. E hoje entender que milagres fazem com que você entenda o verdadeiro valor da sua vida, né? E eu costumo dizer uma frase que ouvir é melhor do que falar. Eu falo que nós temos 2 ouvidos, então é porque nós temos que ouvir mais, né? E falar menos. Por isso nós temos uma trave na boca, que são os dentes de marfim, para que a gente possa conduzir a nossa fala. Então, através desse episódio na minha vida, eu aprendi a ouvir mais. Que lindo. Então, quando você ouve melhor as pessoas, você começa a entender mais de você também, né? Então, esse processo de transformação é contínuo, porque nós estamos todos os dias, né, nos construindo. E Deus vai transformando e a gente vai recebendo. E hoje eu estou aqui realizando um grande sonho, que é os resistentes, né? O despertar dos resistentes. Nós já fomos todos despertados. Lindo, lindo, lindo. Amém. Lindo, lindo, lindo. Olha, agora eu vou falar com a Andresa. Andresa Cabral. Fala, Andresa, linda. Quem é você? Quem sou eu? Essa é uma pergunta tão profunda, né? Mas eu aprendi que eu sou uma filha amada de Deus, em primeiro lugar, porque muitas das vezes a gente sempre tem aquele ímpeto de falar primeiro da profissão, né? Que eu sou isso, 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 mas primeiro de tudo eu sou um milagre. Eu sou filha de Deus, né? E sou perfeita, Deus me fez com saúde, Deus me fez uma pessoa que hoje é mãe. Eu tenho o Leonardo de 7 anos, vai fazer 8 agora em junho. E a Helena de 3 aninhos. Sou casada com o Marlon, já tem 12 anos. E nós somos uma família, assim, que está em pleno crescimento, em plena construção, mas a gente conseguiu, dentro da nossa casa, construir um lar. E eu sou uma mãe que alia a família com o trabalho também, porque de formação eu sou engenheira civil, eu trabalho com construção civil, trabalho com imóveis e, enfim, faço de tudo um pouco. Até, até assim, a gente assim, bonitinha, do jeito que tá, não parece que tá lá, né, na obra, e eu boto a mão na massa também, que precisar fazer, eu faço. Também sirvo a Deus desde os meus 13 anos, porque os meus pais sempre frequentaram a igreja e de início, assim, era... Ah, a mãe chamava para ir na missa, né? Vamos à missa e tal. Aí eu, vamos. Quando a gente é criança, vai meio daquele jeito, assim, né? Ah, não tô muito afim, mas vou. Até que eu tive um convite para cantar numa banda. E eu comecei a cantar na igreja. E me apaixonei pela música. Desde então não parei mais. E mais de 20 e tal anos eu cantei na comunidade, lá
no Brasil, em Santa Catarina. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. E eu vim para Portugal com a minha família já tem quase 7 anos. E agora, depois de um hiato grande, que eu estava sem comunidade, a Andresa, né? Quem é essa Andresa? Encontrou os resistentes e foi ali que eu comecei a me encontrar de novo naquele caminho que eu tinha perdido, em que eu estava em comunidade com Deus. Então, tem 2 anos que eu participo do grupo e as portas começaram a se abrir. Hoje eu posso dizer que no mês passado eu fui convidada para tocar numa comunidade, eu e meu esposo. E eu senti que ali foi o início de novo de algo que estava adormecido que eu fazia lá. Então a Andresa ela é composta por muitas camadas, mas eu posso dizer que todas as camadas elas têm um pilar muito importante que eu busquei colocar Deus no centro e me esforço todos os dias para isso, porque não é fácil. A gente tem que estar sempre naquela constante construção de decidir colocar ele ali, porque as distrações, elas estão ali para fazer com que você se perca. E fazer parte disso daqui também, hoje eu posso dizer, eu sou escritora. Quando que eu ia imaginar dizer que eu iria escrever um livro? Lá na minha infância eu tinha, assim, uma vontade, uma vez, de ser jornalista, de escrever, mas depois da minha vida adulta os caminhos mudaram e eu sou mais analítica mesmo, então tem tudo a ver a minha profissão de engenheira, mas eu também tenho muito, assim, esse sentimento de colocar as minhas emoções, gosto de escutar as pessoas também. Então, ter colocado a minha história aqui no livro, junto com esses amigos maravilhosos, é um presente de Deus também. Então, essa sou eu. Um pouquinho, já bastante. Obrigada. Eu adoraria encerrar o bloco com a Andresa cantando. Mas você gostaria de repente, me fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para a Andresa linda. Eu quero que ela responda com o coração e a alma linda que ela tem. Sim. Andresa, fala pra gente, quando foi que você percebeu que você tinha que parar de lutar com as suas próprias mãos? Bom, nesse livro eu conto um bocado de desafios que eu tive na minha vida relacionados a pessoas que eu tenho muito amor, a minha mãe, o meu esposo. Minha mãe passou por um processo de câncer e o meu esposo sofreu uma queda e quase faleceu. Nessa fase do acidente do meu esposo, eu estava com o meu bebezinho de 3 meses, eu estava ainda amamentando e foi um choque muito grande para mim. Só que eu sempre tive que ser muito forte em todas essas situações. E eu acho que a gente acaba entendendo que quando nós temos Deus com a gente, não é necessário que a força do nosso próprio braço seja sempre aquilo que vai fazer a resolução dos nossos problemas. Então, como eu acho e entendo que desde muito jovem eu tive esse caminho desenhado pelos meus pais e depois eu fui trilhando ele por mim mesma, essa força ela veio sempre em conjunto. Então, poder sentir o abraço do Senhor em todas essas situações das quais eu vivi e das quais ainda eu sei que eu vou viver, porque é um eterno desafio, e quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais tentações e desafios a gente vive. Eu não tenho dúvida de que ter essa percepção é o que vai me fazer crescer mais. Eu não posso fazer as coisas por mim mesma. Eu tenho que entender que eu preciso de ajuda. E receber ajuda é você ver no olhar de cada um aqui que ele pode ser o sinal do Senhor. Não é só esperar que venha do céu, é entender que ela pode me dar uma mão,
Ele pode, através da palavra dele, me fazer curar algo. A minha história pode ajudar a curar a dor de alguém. Então, eu entendo que é dessa forma que eu vi que fazer do meu próprio braço não era a solução, e sim pedir sempre que ele me ajudasse a carregar meu fardo. Colocando Deus na frente de tudo. Exatamente, Sempre. sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quero dar uma palavrinha, eu gosto de falar, né, gente? Claro! Vou falar rápido aqui. Eu quero desafiar vocês que estão nos assistindo a não perder a oportunidade de ler esse livro encantador que nós escrevemos, que veio direto do nosso coração, que é O Despertar dos Resistentes. Então, você que está assistindo aí, fique ligado que nós vamos passar informações de como você adquirir esse livro. E não perca a oportunidade de conhecer histórias fantásticas. Nós somos milagres que Deus tem construído todos os dias. Amém. Olha, e a gente dá por encerrado o nosso segundo bloco desse podcast maravilhoso, do lançamento desse livro fantástico, O Despertar dos Resistentes.